Shalom, shalom, queridos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Apóstola Sheila, sou do Ministério Apostólico Lion of Judah, Cachoeira do Sul. Amém. Estou passando aqui para responder uma pergunta que muito ela já foi me feita e eu creio que seja uma dúvida que carrega o teu coração. Amém. Libertação. O que é a verdadeira libertação? Como acontece a verdadeira libertação? Será que impor as mãos e expulsar entidades malignas a pessoa é liberta? Sim, de alguma forma, momentaneamente, naquele momento, naquela ocasião, sim. No momento em que há a manifestação de algum espírito imundo, amém, queridos, um homem, uma mulher de Deus com autoridade vai e expulsa aquela entidade maligna, mas porém é uma libertação momentânea. Por quê? Porque é só naquele momento. Porque se a pessoa não tomou a decisão de dentro do coração, aquele demônio ele é expulso da vida daquela pessoa. Mas o exemplo que eu te dou, ele espera lá fora. E na primeira oportunidade, na primeira brecha, no primeiro vacilo que a pessoa dá, novamente esse espírito imundo, ele volta e traz mais 7 com ele. E a palavra do Senhor diz que a situação dessa pessoa é ainda pior. Então, a verdadeira libertação, queridos, não é quando alguém impõe as mãos e expulsa entidades malignas, mas sim quando há uma decisão no nosso coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dessa forma, meus queridos, sim, acontece a verdadeira libertação. É um posicionamento, é um reconhecimento, é uma renúncia, amém? É uma entrega do nosso coração ao nosso Deus, para que nós possamos imitar Ele em tudo, com os nossos sentimentos, com nossos pensamentos, com nossas ações, porque simplesmente, meus queridos, a nossa boca fala do que está cheio no nosso coração, mas automaticamente nossas ações irão condizer com aquilo que está cheio no nosso coração. Então, para uma pessoa ser liberta, ela precisa conhecer a verdade e compreender e reconhecer que sem Deus ela nada pode, mas que o nosso Deus, ele cura, ele liberta, ele batiza o Espírito Santo, ele renova nossas forças, ele traz existência aquilo que não existe, ele muda a nossa história quando nós abrimos as portas do nosso coração, deixamos as resistências para baixo, declaramos a derrota das nossas próprias resistências e nos entregamos ao nosso Deus. Aí sim, meus queridos, a libertação acontece. Aí os teus dias não serão mais os mesmos, porque a palavra do Senhor diz que você comerá o melhor dessa terra. Amém? Mas quando nós estamos dependentes do Senhor, quando nós estamos no centro da vontade do nosso Deus, quando nós estamos alinhados com Ele, amém, meus queridos? Aí sim, nós estamos livres de cativeiros, às vezes até geracionais, que passou de geração em geração, passou 5, 10, 15, 20 anos, quem sabe as pessoas ainda estão na igreja, mas a vida, aquele cativeiro não é destruído. Por quê? As pessoas participam de campanhas em cima de campanhas, termina uma, começa a outra, mas a história, a vida da pessoa não muda. Por quê? Ela ainda não conheceu a verdade na profundidade. Porque quando nós conhecemos a verdade, queridos, as nossas ações mudam, os nossos pensamentos mudam. E aí, toda a nossa história é transformada, porque simplesmente nós deixamos de viver o nosso eu para viver Cristo. E aí, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdadeira libertação, quando ela acontece de dentro para fora. Quando uma pessoa simplesmente entidades são expulsas, amém? Ou quando uma pessoa deixa de fazer algo que era errado, que era um vício na vida dela, não porque ela se libertou, mas por obrigação, porque a igreja, porque a liderança, porque o marido, porque a esposa impunha que tinha que deixar de fazer tal coisa errada. Aí simplesmente a pessoa deixa de fazer porque ela está sendo obrigada a deixar de fazer, mas não porque ela tomou uma decisão do coração. Aí, na primeira situação, na primeira luta, na primeira prova, no primeiro vento que vem contra essa pessoa, ela enfraquece e novamente ela se curva a pecados que um dia ela deixou
deixou de lado, não porque ela decidiu de coração, mas porque ela foi obrigada a deixar. Aí, queridos, a situação dessa pessoa fica ainda pior. Amém? Então, a verdadeira libertação, ela acontece através do amor, do carinho. Amém, queridos? Não é por força nem por violência, mas o Espírito Santo que faz a obra dele. Mas para ela acontecer plenamente, é aqui de dentro para fora. É uma decisão, é uma escolha. E aí sim, pode ter certeza, queridos, que quando você fechar as portas de entrada, de acesso, onde o inimigo tem entrado para causar danos na tua vida, a tua história será transformada. Amém? Totalmente em todas as áreas. E você pergunta, mas apóstolo, para uma pessoa ser liberta, ela pode acontecer sem haver manifestação? Pode, tranquilamente, amém, queridos? Pode sim, porque como eu disse, a libertação, ela não é com movimentos bruscos, assustadores às vezes, que até muitas vezes expõem as pessoas, amém? Onde que muitas vezes a gente vê pessoas expostas através dessas ações, mas simplesmente quando nós pregamos, ensinamos a palavra, ela liberta lá no profundo, ela queima na raiz todo o pecado, abrindo assim a porta de liberdade, força, alegria e paz para um homem ou uma mulher de Deus que simplesmente abrir o coração para o Senhor Jesus entrar e fazer morada. Amém, meus queridos? Então a verdadeira libertação, meus queridos, é de dentro para fora. Não é imposição de mão, é uma decisão com o Senhor. Amém? Faça bem tua escolha. Amém? Que no momento que você escolher Cristo, quando você escolher mudar os teus passos, que eles venham ser todos eles direcionados a Deus, a tua história vai mudar sim. Amém? É uma decisão sim. Escolha hoje, escolha agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Seja livre, seja feliz, tenha paz.